Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo quero dividir mais uma experiência minha, mais uma experiência que não deu certo. Eu não só divido as experiências, né, as coisas que deram certo, por isso que eu falei que durante a minha trajetória, né, eu descobri diversos caminhos que não davam certo e eu acho que tão importante quanto a gente achar os caminhos certos também, é a gente aprender com os erros das outras pessoas para a gente não cometer esses mesmos erros, né? Então por isso que eu gosto de dividir mesmo comigo, eu gosto de falar sobre as minhas falhas, tá? Porque eu acho que isso é extremamente importante, eu acho que isso ajuda também muito vocês quanto às coisas que realmente deram certo, tá? Porque as coisas que deram errado, né? Eu dividindo isso com vocês, eu tenho certeza que eu posso ajudar você a evitar a ter prejuízos, né? Assim como eu tive, né? Grandes prejuízos, perda de tempo, enfim. O objetivo é dividir realmente e acrescentar cada vez mais informações do dia a dia quem trabalha com semijoias, tá? E o que eu queria dividir hoje com vocês foi uma experiência para mim que foi logo no começo, assim. Logo no começo não, eu já tinha algum certo tempo, acho que devia ter uns 6 meses de empresa já trabalhando com revendedoras e isso me fez, assim, foi o dinheiro mais rápido que eu perdi na minha vida, assim, sabe? Tipo, as pessoas falam que, eu até brinco, né, que falei assim, nossa, parece igual um jogo, né, um cassino. Eu falei, cara, eu nunca vi tão rápido eu perder 6 mil reais, assim, tão rápido na minha vida, né? E eu não esperava isso. E eu acho legal dividir isso daqui com vocês, porque às vezes para quem está começando, para quem tem um capital pequeno, né, isso daí pode fazer quebrar o seu negócio, literalmente quebrar o seu negócio, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, eu comecei trabalhando com revendedoras, meio que por acaso, né? Eu tinha era manicure da minha irmã. Ela se ofereceu para ser minha revendedora na época, e aí começou a indicar uma, começou a indicar outra, enfim. E aí eu tava lá na época eu devia ter umas 8, 10 revendedoras, tá? E a minha marca começou a ser difundida, as pessoas começaram a conhecer, enfim. E aí chegou uma pessoa através do nosso Instagram, conheci vocês no Instagram, eu sou aqui de Rio Preto também, era daqui da minha cidade, e aí ela queria ser revendedora. Que ela tinha uma amiga dela, revendia, e que era uma revendedora nossa mesmo, que ela comprou dessa amiga dela e ela achou interessante e ela estava precisando ter uma renda extra. Enfim, ela estava com um filho pequeno, o marido estava desempregado, ela estava precisando muito trabalhar. Marquei a conversa com ela, fui conversar, nós conversamos, o marido dela foi junto, até o filhinho dela estava junto, tudo certo. E só que é o seguinte, eu não tinha nenhum processo bem definido, eu não tinha uma estratégia de contratação, eu não tinha nenhum meio de me precaver contra possíveis, como que eu posso falar, contra golpes, vamos dizer assim, né? Eu realmente conhecia as pessoas, geralmente eram pessoas que vinham de indicação, eu conversava e realmente eu ia muito pro lado humano, né, da pessoa. E quando eu conversei com ela, poxa, filho pequeno, o marido está desempregado, nós conversamos, o marido dela foi junto, falou bastante que eles iam pegar aquilo realmente para até ele achar um emprego, eles iam trabalhar forte naquilo, e enfim. Só que eu tinha um receio, óbvio, de não entregar já uma quantidade de peças grandes, né? Então eu entregava um valor menor até para eu sentir a pessoa, né? Eu sempre trabalhei dessa maneira. E aí na época eu lembro que eu entreguei cerca de 3 mil reais para ela, né, de peças, e em 10 dias ela já me ligou, falou que já tinha vendido metade daquele mostruário e que se eu não podia fazer, né, já repor aquilo lá, repor um pouco mais e ela continuar com o estoque que ela tinha, né? Eu tinha entregado acho que 3 mil, ela tinha vendido 1.500, tinha sobrado 1.500. E ela perguntou se ela não podia pegar mais peças. E aí, pelo acerto foi bom, ela estava empolgada, que ela queria vender mais, enfim.
Ela fez o acerto, eu fui lá fazer o acerto com ela, ela fez o acerto, pagou direitinho, tudo certo, sem nenhum problema. E aí eu falei, pô, bacana, né? Uma pessoa bacana que realmente está precisando, eu tenho que investir, né? E aí ela tinha esses R$ 1.500 em peça, eu entreguei mais cerca de 3.500, mais R$ 4.000 em peça, eu não lembro exatamente, mas entreguei mais um valor bem maior para dar para ela trabalhar, porque eu falei, pô, se com 3.000 ela já vendeu 50% em 10 dias, né? Eu acho que é uma pessoa que tem um potencial bacana. E aí ela ganhou a minha confiança. E aí eu fui e aumentei a quantidade de estoque, enfim, ela estava com R$ 6.000 em média, tá? Eu não me lembro exatamente o valor, mas era 6.000 e pouquinho reais em peça. E aí eu conversando com ela direto, ela, não, tá vendendo bem, tá vendendo, mas agora eu tenho mais peça, eu vou organizar um bazar com umas amigas. Ok. Chegou no dia da gente fazer o acerto, eu falando com ela, eu comecei a ligar para ela e não conseguia falar com ela. E aí ela me disse que ela teve um problema de família, que não poderia fazer o acerto naquela semana, se eu poderia fazer na semana que vem. Eu falei, ok, não tem problema algum, na semana que vem a gente volta a conversar. Na outra semana eu começo a ligar para ela, não consigo falar, na outra semana também não, na outra semana, enfim, eu fiquei 10 dias sem conseguir falar com ela. E aí tentando ligar no celular dela, no celular do marido dela, enfim, nunca mais tive contato com essa pessoa, né? Ela simplesmente desapareceu. Eu não tinha nota promissória, eu não tinha contrato, eu não tinha absolutamente nada. Eu sabia só onde ela morava. E foi quando a minha supervisora, eu tinha uma supervisora na época, foi até a casa dela, né, tocou a campainha, ela morava num prédio, tocou a campainha, não conseguiu mais falar com essa pessoa, enfim, esse ser humano desapareceu. Então, assim, o que eu digo? E para mim foi um choque realmente muito grande, porque R$ 6.000 em peça é muita mercadoria, E isso me fez, assim, dar uma boa desanimada, sabe? De confiar nas pessoas, de já tomar, né? Porque é tão difícil, né? Tava no começo, difícil ganhar, pô, você tem um lucro de 6.000 sobrar e de repente você perde, assim, de uma hora para outra. E eu fiquei realmente bem desmotivado. Só que isso daí me fez refletir também uma série de outras coisas, sabe? Ao invés de eu ficar jogando a culpa também nos outros, eu comecei a olhar o que eu podia, né, melhorar no meu negócio. Porque assim, a primeira reação minha foi assim, nossa, eu vou parar com isso. Nossa, eu perdi 6.000, estou começando agora, já perdi R$ 6.000 com uma pessoa, imagina a hora que eu crescer, eu vou tomar um tombo muito grande, enfim, eu falei, isso aí não é um bom negócio. Eu já comecei a me... Como que eu posso dizer? Eu já comecei a me boicotar, sabe? Para não dar sequência no negócio. Só que aí depois eu parei para refletir e falei, gente, na verdade, a culpa foi minha, né? Eu tenho muito esse negócio da autorresponsabilidade. Eu acho que a gente tem que ter muito isso, né? Geralmente a gente tem mania de culpar o outro, culpar o mercado, culpar o fornecedor, culpar todo mundo, menos a gente. Né? E eu comecei a refletir muito sobre isso, o que eu tinha feito, qual que era a minha responsabilidade nisso tudo. Né? E justamente era isso, não ter planejamento nenhum, não ter um processo eficaz, né, de prevenção de perdas, vamos dizer assim, né? Depois eu até montei um sistema de prevenção de perdas, que era justamente isso, prevenção de perda de peça, prevenção de perda de revendedoras, montar realmente um programa para a gente pensar no pior que pode acontecer e a gente estar preparado para isso. E eu vi que assim, eu fui extremamente ingênuo, né? Porque assim, eu não peguei uma nota promissória dela, eu não fiz um contrato, gente, eu não conversei com absolutamente nada. Então assim, e depois eu fui descobrir com outras empresas, né? Eu fui conversando com outras pessoas para ver se eu chegava até essa pessoa, e eles tinham me falado que ela já tinha dado esse golpe em algumas outras empresas de semijoia, né? Então, existem sim pessoas que estão no mercado, a maioria, graças a Deus, a maioria das pessoas são bem intencionadas, né? Mas existe aí uma minoria extremamente mal intencionada que podem prejudicar o nosso negócio. Mas a partir do momento que você tem um plano de ação bem feito para você se prevenir esse tipo de gente, as coisas se estabilizam, né? Você fica mais tranquilo. E foi o que aconteceu comigo.
eu elaborei um plano, né, de contratação, como que eu ia contratar essas pessoas, quais eram os requisitos que essas pessoas tinham que ter para trabalhar comigo, como que ia ser feito o acerto, quais os meios, assim, né, contrato, nota pessoal, tudo que eu tinha para me assegurar que essa pessoa realmente não me desse trabalho no futuro, tá? E a partir do momento que eu comecei a fazer tudo isso daí, né, que inclusive, por exemplo, esse tipo de contrato, né, na época eu paguei mais de R$ 1.500 para o meu advogado da época elaborar esse tipo de contrato, né, que hoje eu disponibilizo inclusive de bônus no treinamento online na Fórmula do Semijoia. Eu parei de ter esse tipo de problema, né? Então, assim, eu não captava tantas revendedoras, né, tantas pessoas que tinham na época. Eu reduzi muito esse número de captação, porque antes entrava direto revendedoras. É normal, tá? Entrar e sair revendedoras ao longo do tempo, isso é extremamente normal. Mas eu comecei a tomar medidas e ações para me prevenir desse tipo de golpe. Tá? Então, isso daí que eu queria dividir com vocês realmente, que essa minha experiência aí que foi muito ruim, e que pessoas que tenham, por exemplo, mesmo pessoas que já estão com capital bom, né, que já têm um faturamento bom, gente, qualquer tipo de rombo, prejuízo prejuízo, é ruim. Então, agora você imagina para uma empresa que está começando, né? Às vezes você está começando lá, você montou o seu primeiro mostruário com a sua primeira revendedora, né? Ou sua segunda lá, sei lá, e você toma um tombo desse, né? Isso daí é mais do que motivo para você desistir, para você largar tudo. Então, o que eu queria te dizer, assim, trazer essa parte da autorresponsabilidade. O que nós podemos fazer para prevenir esse tipo de perda com revendedora, né? E como a gente pode ter munições, né? Eu digo ferramentas para que você não tenha uma experiência, por exemplo, como essa que eu tive, tá? Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês, que é um mercado, sim, muito bom, revendedoras é um meio, é um canal de vendas muito legal, porém, assim como tudo, a gente tem que ter sempre um plano de ação e um planejamento muito bem definido, tá bom? Tome muito cuidado na hora de você contratar suas revendedoras. É um bom negócio? A maioria das pessoas tem boas intenções, sim, porém nós temos que saber nos prevenir de possíveis erros, né, assim, de possíveis calotes que pode tomar, que nós estamos sujeitos, né, assim como todo o mercado. E a partir do momento que a gente tem um planejamento, isso daí a gente reduz muito, não que a gente anula, mas que a gente reduz muito os riscos. Depois que eu tomei todas essas medidas preventivas, eu não tive mais nenhum tipo de problema, tá bom? Então, esse é o recado que eu queria aqui dar para vocês hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.